Paz e graça a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade e no debate de hoje trataremos do seguinte tema: quem é o povo perseguido na grande tribulação? Para os pré-tribulacionistas, são os judeus e todos aqueles que estiverem no período da grande tribulação. Para os pós-tribulacionistas, vai ser a igreja que será perseguido no período da grande tribulação. No debate de hoje, estará defendendo a posição pré-tribulacionista o pastor Denilson Lima. No contraponto, quem estará defendendo a visão pós-tribulacionista será o pastor César Cavalcante. Lembrando a todos que a visão pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não passará pelo período tribulacional. Já na posição e na visão pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, ou seja, a igreja passará pelo período tribulacional e será perseguido pelo governo do anticristo. E antes de irmos para o debate, você que tem interesse em ter o kit Bíblia em áudio, para você poder ouvir em qualquer lugar aonde estiver, com versões em português, inglês, espanhol e também nos originais, como no hebraico e no grego, clique no primeiro link da descrição para você poder estar adquirindo o kit Bíblia em áudio. Não se esqueça também de deixar nos comentários se você acredita na visão pré-tribulacionista ou na visão pós-tribulacionista. Se o povo perseguido na grande tribulação, quem será este povo? Então, sem mais delonga, vamos para o debate. Tema: quem é o povo perseguido na grande tribulação? Sua opinião. Eu vou começar com o pastor César Cavalcante. Tinha que começar pelo pré, né? Pra fazer jus. Não. Primeiro é o pré, mas tudo bem. Você sabia que eu ia fazer isso? Não sabia? Não imaginava, mas vamos lá. Eu vou começar com 3 textos bíblicos, 3 versículos bíblicos. Todos eles são falas de Jesus Cristo. O primeiro, em João 17,14, ele diz assim, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: eu dei a tua palavra a eles e por causa disso o mundo os odiou. Os discípulos são odiados pelo mundo. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos, né? Falando da vocação dos discípulos de Cristo de pregar o evangelho. E em Mateus capítulo 5, versículo 10, o capítulo dos macários, né? Os bem-aventurados, os benditos de Deus, ele diz assim, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da tua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, antes de vós. Quem são os perseguidos? Os perseguidos são aqueles que Jesus Cristo diz que seriam perseguidos. Os seus discípulos. Os discípulos de Jesus são enviados por Jesus como ovelhas no meio de lobos. Ele ora por eles sobre a perseguição. O que esperar de um mundo que odeia o nosso Salvador? Nosso Salvador morreu martirizado. Todos os seus seguidores, com exceção de os diretos, morreram martirizados. No primeiro século, os cristãos eram perseguidos e até o dia de hoje. O que nós entendemos é que no final dos tempos haverá um acirramento dessa perseguição e uma universalidade dessa perseguição, e essa perseguição vai cumprir aquilo que Jesus Cristo tem preparado à igreja, né? Os discípulos são preparados, bem-aventurados justamente por serem perseguidos, e eu creio que essa perseguição vai aumentar, inegavelmente. Ninguém vai negar que o cristão é perseguido, que o cristão sofre tribulação agora, nesse momento agora, tem cristãos presos, sendo mortos. A história da igreja é uma história sofredora, a igreja é sofredora, e nós aguardamos o fim desse sofrimento com o retorno glorioso de Cristo, que virá das nuvens para nos livrar. Bom, maravilha. Então o pastor Denilson, o pastor César, defende que
o povo perseguido na grande tribulação é a igreja, certo? Claro, Certo. como sempre. O senhor não foi sempre, não. porque o senhor Como já sempre foi ser perseguida, né? tá bom. Na minha fala que eu falei agora, tá. como a igreja sempre foi perseguida, ela vai ser perseguida. Entendeu? Enfim, Entendeu? sim. Pastor Denilson. Olha só, para início de conversa aqui, dando start aqui a minha parte, o que eu defendo é que todos que estiverem aqui na terra serão perseguidos nesse período de tribulação. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. E eu parto do princípio do governo do anticristo, que está estabelecido em 3 pontos distintos. Um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único. E é preciso que se observe alguns detalhes dentro do contexto, porque é preciso estabelecer e entender o propósito do governo do anticristo, que está baseado nesses 3 pontos. Eu vou repetir. Um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único. Os únicos que não serão perseguidos nesse período tribulacional, nesse período de tribulação, são aqueles que se aliarão ao anticristo, que receberão a marca da besta, o 666, o Kai, o Zai e o estigma, que é o 666. Então apenas esses não serão perseguidos. Os demais, tanto judeus como gentios, e é claro que eu preciso observar aqui um detalhe, tá? Eu preciso observar. Os judeus serão perseguidos pelo anticristo, porque o anticristo tem uma religião, e essa religião, uma vez que no capítulo de número 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2, deixa eu só ler aqui para os nossos queridos ouvintes, Apocalipse capítulo 6, versículos de número 1 e 2, que aqui é a manifestação dele, do homem da iniquidade. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o cordeiro precisa abrir um selo para que ele entre em cena. Então, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. O cavalo aqui fala de força. O branco aqui fala da religião. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Isso aqui fala da distância, do alcance do anticristo. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, o anticristo, quando se manifestar, que fará um pacto com a nação de Israel a princípio, que será quebrado 3 anos e meio depois, e isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27, durante esse período, ele por ser um religioso e político, e a ordem cronológica se segue dessa forma, religioso e político, porque a política executa os propósitos da sua religião. Então, enquanto existir um pacto com a nação de Israel, o anticristo vai estar oferecendo a sua religião, porque ele tem uma religião. E Entendeu, pastor? Só uma pergunta, só para a gente entender aqui na consideração inicial, se vocês vão defender, a igreja vai ser perseguida durante a grande tribulação? Olha, a igreja de Laodiceia. O povo salvo vai estar lá? Não, para mim a igreja, porque na verdade aqui é quem são os perseguidos na grande tribulação. Os judeus ou a igreja? Não estamos falando aqui de igreja. Não, a igreja foi arrebatada. Foi arrebatada, não estará na grande tribulação. É outro ponto que eu precisava observar aqui dentro das minhas considerações. Vai. Laodiceia vai ficar aqui. Laodiceia é a igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. É a igreja com as características de Satanás que fechou a porta para Jesus. Ela precisa ser purificada, porque ela perdeu o ouro. E o ouro não é a moeda corrente, é a natureza de Deus que ela perdeu. Ela perdeu as vestes brancas, o seu sacerdócio. Entendi. Mas aí então é o seguinte, pastora, tema é o seguinte, quem é o povo perseguido na grande tribulação? O judeu ou a igreja? A igreja aqui, é o tema do debate, são os santos, nós, aquele que vai ser arrebatado. Nós vamos ser arrebatados antes ou depois? Vamos ser perseguidos ou não? A igreja não. A igreja não, igreja é não. isso aí. Ponto. Mas nós não estamos falando de pré- e pós-tribulacionismo aqui, nós estamos falando de quem vai ser perseguido. É que, na verdade, pastor, o tema... Acho que o tema ficou meio... Mas vai acabar terminando nisso, porque para mim, acho, pastor, é a igreja que não foi arrebatada ainda. E para como mim o senhor já foi... Pastor César, porque o negócio... Acho que a gente vai convergir em muita coisa, porque... quem serão os perseguidos da grande tribulação? Todos que não receberem a marca da besta.
Exatamente. Exatamente. Mas aí a igreja... Agora, com relação à igreja de Cristo, a igreja salva, eu pontuo dessa forma: Filadélfia e Laodiceia. Porque, na verdade, o tema é construído aqui. E aqui eu tenho até umas considerações, eu perguntar ao senhor, tá, pastor? Se você me permite, tá? Assim, não é que eu tô... Me aperta, Mas senhor. eu acho que o tema devia ser assim: a igreja passa pela grande tribulação. Mas esse foi ontem. Foi. Aqui hoje é o seguinte, ó. Para os pós-tribulacionistas, irmãos, para você que está nos ouvindo agora, para o pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação, que está lá no Daniel capítulo 9, é um período para judeus. Ponto. Pastor César disse que não, a igreja vai passar essa bagaceira toda, vai ser perseguida. A maioria dos irmãos, os dispensacionalistas como nós, dizemos que não vai. Não. Aí eu pergunto, pastor César, posso aqui dar uma apertadinha? Vou dar uma apertadinha. Por favor. Os 3 textos que você falou são textos de perseguição. Claro. Nenhum deles está falando da grande tribulação. Todos estão falando que os discípulos são perseguidos. E é óbvio, se perseguir o mestre, quanto mais os seus discípulos. Cadê o texto que mostra que a igreja será perseguida no período da grande tribulação? E aí a gente continua analisando. Vamos lá. Que eu acho, inclusive eu e o pastor César, pastor, hoje a gente vai ficar de boa assim, sabe? Tomara. Por quê, pastor? Vai Porque não. Nós já debatemos sobre isso. Então nós vamos debater igreja e pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Vamos Porque pra frente. o senhor está me entendendo? Sim. O que está em pauta aqui é quem vai ser perseguido. Quem são os perseguidos na grande tribulação? É todo mundo que não receber a marca da besta. Na minha leitura, minha forma de ver, por que eu citei esses 3 textos? Porque Jesus está preparando os discípulos, a igreja incipiente, para ser perseguida no mundo. O apóstolo Paulo, eu não li esse texto que é até mais forte, porque esse texto é o apóstolo Paulo, não é o próprio Salvador. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, ele fala assim: todos quantos querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Por que eu estou trazendo esses primeiros textos? Porque hoje está na moda a teologia de que a igreja não sofre. A igreja é sofredora. A nossa história é sofrer. Como você quer viver sem sofrimento no mundo que odeia seu Salvador? Isso não combina. Agora, vamos falar da escatologia? Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fala sobre guerras, rumores de guerra, muita coisa ali contém em Mateus capítulo 24. E aí depois ele diz assim, versículo 21, palavras de Jesus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, tá aí a palavra que o Senhor queria. Cadê o texto da perseguição na grande tribulação? Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então, inegavelmente, estamos agora falando da grande tribulação escatológica. Não é uma grande tribulação, a grande tribulação. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, outra versão, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aí o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede, eu vou tenho predito, porquanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiam, no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Então, tá aí o texto, onde Jesus Cristo está falando dos seus eleitos, dos seus escolhidos, sofrendo em meio à grande tribulação. Aí por isso que, de novo, vai voltar no tema de ontem. Esse texto aí não está se referindo a judeus, pastor? Do capítulo 24, que o pastor citou, não está falando... Mas a perseguição do anticristo. Jesus não está falando de judeus no versículo 15, ele está falando do profeta Daniel. Vamos lá. Um detalhe, nós vamos ficar presos aqui em pré versus pós-tribulacionistas. Vamos. E eu queria muito que a gente discorresse sobre esse período do anticristo na Terra, perseguindo as pessoas, porque haverá uma perseguição em massa nos 4 quadrantes da Terra, apesar de que haverá muitas pessoas que não serão alcançadas pelo anticristo, né? Então eu acho que eu vi aqui para a gente debater esse tema, pastor César,
para alertar até as pessoas com relação à tecnologia, tudo que está sendo desenvolvido, um projeto político, um palco que vem sido armado, mas acho que a gente vai ficar aqui mais preso assim, pós-tribulacionismo. Aliás, os ouvintes estão colocando aí, ó, tá lá na tela, não é, dando as opiniões deles. Vamos lá, pastor. Fica à vontade, pastor Denilson. Pastor, o senhor está emagrecendo, eu estou engordando, viu, pastor César? Mas, queridão... Para a nossa alegria. Vamos lá. O tema pastor, é empolgante. Pastor, eu sou pré-tribulacionista. Eu discordo de que Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, que são 3 capítulos iguais, sejam uma escatologia voltada para a igreja. Então explica. A escatologia crística é uma escatologia, eu já disse isso aqui uma vez, é uma escatologia nacional, uma escatologia como dos profetas do Antigo Testamento. É claro que não há divergência da escatologia paulina com a escatologia crística, mas o que Jesus fala em Mateus capítulo 24 é uma escatologia para o seu povo. E aqui contém 3 tipos de profecia no capítulo 24 de Mateus. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Inclusive, os sinais que Jesus especifica aqui no capítulo 24 de Mateus, estes sinais, a maioria deles já aconteceram. Inclusive, eu tenho até aqui, eu gostaria, bem rapidamente, desses sinais, porque Jesus vai visitar o templo com os discípulos, correto? Jesus vai a Jerusalém com os discípulos, e os discípulos estão felizes com a reestruturação do templo feita por Herodes. Herodes é o cara que, com um exército de mercenários, conquistou a Judéia, e os romanos financiaram, colocando Herodes como governador de Jerusalém. E a primeira coisa que Herodes fez foi o quê? Investiu uma fortuna em ouro e prata. Flávio Josefo, que viveu nesse tempo, ele é específico em falar até o que foi investido no templo para a reestruturação desse templo. E Jesus, quando chega no templo, os discípulos felizes perguntam para Jesus: vistes a estrutura do templo? E Jesus responde: não vedes tudo isso? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, a princípio, não gostaram da ideia, e ao sair dali do templo, foram para o Monte das Oliveiras, e chegando lá, em particular, eles foram até Jesus e perguntaram: mestre, fala-nos a respeito dessas coisas. Quais coisas? Sobre o templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a falar com eles, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos viram não, dizendo eu sou Cristo, enganaram a muitos. Eu vireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas... Pastor Denilson, desculpa, me perdoa de coração interromper, porque rádio nós temos um determinado horário. Então eu quero só voltar aqui ao tema. Sim. Como é que o senhor defende que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação? Porque para ser perseguido tem que estar lá. Sim. Se não tiver, não vai ser perseguido. Como é que o senhor defende que a igreja não vai passar a grande tribulação? E o pastor César falou que Mateus 24 tem a ver com a igreja e a grande tribulação. Mas sim. É isso que eu estou te dizendo, Mateus não tem nada a ver. Por quê? Porque o que Jesus está falando aqui fala para o povo judeu. O povo judeu. Sim. Inclusive, no versículo 15 do capítulo 24, você mesmo citou, ele diz: lembrai-vos do profeta Daniel. Dá uma olhada na escatologia de Daniel. Tudo que Deus fala para Daniel envolve o seu próprio povo e a santa cidade é Jerusalém. Entendi. Os judeus, eles estão esperando Cristo hoje. Inclusive, quando Jerusalém estiver sitiada pelo poderoso exército de Apocalipse 19, Zacarias, capítulo de número 12, que é o Apocalipse 19, Zacarias 12 e Apocalipse 19, está escrito que Deus derramará sobre eles o espírito de clamor. Eles vão invocar a Deus. E eles vão ser cercados por quem? Por um exército numa coalizão poderosa. Esse exército é de quem? Liderado pelo anticristo. O que não fecha para mim, respeitosamente, é sim, que... Sim, claro. Pastor. Vamos lá. O senhor disse que a igreja de Laodiceia é a igreja que fica. Sim. E a igreja na história, até que vai a igreja de a sexta, que eu esqueci agora qual é. Filadélfia. Ok. A igreja de Laodiceia, que é a igreja que fica, porque assim, inegavelmente nós teremos salvos na tribulação. Sim. Na grande tribulação. Milhões de milhões, dezenas, centenas de milhões, incontáveis, ninguém pode contar. Sim. Agora, se a igreja que fica é a de Laodiceia, que é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, como ela pode ser responsável por essa evangelização?
Porque ela não subiu no arrebatamento justamente porque é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Como ela consegue ganhar tantas vidas no período tribulacional, sendo que todos os versículos que falam a respeito de arrependimento no período tribulacional, fala que as pessoas não se arrependiam, não davam glória a Deus. E, por último, se esse exército que cerca Jerusalém e os judeus é o anticristo, porque quem ele persegue? O anticristo que persegue judeus, então não é anticristo, é antissemita. Ou antijudeu. Porque anticristo pertence a quem é de Cristo. Se ele é anticristo, mas persegue judeu, não faz sentido algum. Ou ele é antissemita, ou antijudeu, não. Ou se ele é anticristo, ele persegue cristão. A questão não é semântica só aí? Tudo está dentro de uma conexão, pastor. Primeiro, quando o anticristo vir se manifestar, alguém me pergunta assim, ele já nasceu? Para mim, talvez tenha nascido. De onde vem? Para mim, do Oriente Médio. Não creio em anticristo europeu, que é A, que é B, Edom, Geu. É alguém que vem filho de Abraão por uma linhagem. E eu não vou acabar aqui. A gente pode vir aqui discutir sobre isso. Quem é o anticristo? A gente pode vir aqui depois, tá? Pra gente falar sobre isso. Agora, que haverá um pacto envolvendo o templo em Israel, haverá. Então, mas não é uma contrassenso chamar um anticristo e dizer que o anticristo não persegue cristãos? Se ele é anticristo, mas como ele não persegue cristão? Ele persegue judeu. Então, tem que mudar o nome dele de anticristo para antijudeu. Não, pastor César, não. Ele não fará um pacto com Israel conforme Daniel 9:27? O pacto não será quebrado? O pacto será quebrado. Na versão King James fala melhor. Ele vai querer colocar a estátua dele dentro de uma das alas do templo que possivelmente seja o Santíssimo. Será que, meus irmãos, a palavra anticristo só aparece na primeira epístola de João? Sim. Anteriormente aparece como o iníquo, não é isso? Sim, a ponta pequena. E aí eu estou falando de Tessalonicenses. Lá em Daniel, fala de uma perseguição. A questão é aliar o texto de Daniel. Como é que você vê a igreja em Daniel 9? Não tem. Se não tem, é judeu? É judeu, pastor. O trato é que assim, você tem que entender Daniel à luz da proposta que ele está. Eu estou tentando. Então vamos lá. Então vamos parar tudo e vamos lá em Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 9. Só para pontuar, pastor. Eu estou só dirigindo o debate, mas ajudando, que a gente já combinou ali. Fique em paz, você. São dois pré-contrapostos e tá tudo bem. Eu estou pagando pelo que eu faço, porque eu nunca consegui ser imparcial. Porque é o seguinte, nós já fui convidado para a gente debater junto. Vamos fazer. Estou aqui dizendo, vamos fazer desse jeito assim. Tá bom. Agora, veja, o fato de usar a palavra anticristo, porque a palavra anticristo foi usada na teologia, quase para abarcar um monte de coisa. Vamos entender Daniel 27? Daniel 9, 20, de 24 a 27, né? Aí vai dar ruim, mas vamos lá. Mas essa aqui a gente não diverge, não, pastor? Diverge. De Daniel 9:27? É que assim, para mim, as 70 semanas já se cumpriram. Ah, é, pastor? Então eu vou me embora. Não. Abre em Daniel 9. Em dois tempos, quer ver? Dois tempos, vamos lá. Eu já entendi. São quantas semanas? 70. Certo? Vamos pro texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade. Quem é o seu povo? Judeus. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Até aqui, ok. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, piar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e o juízo santo dos santos. O que esse texto está dizendo? Que em 70 semanas de anos, em 490 anos, tudo isso aqui vai acontecer. O texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua cidade para acabar com o pecado, a transgressão, trazer justiça e tudo mais. Ok. Aí ele vai dar aqui o prazo, o start, o início. Sim, sabe e entende. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Quem é o príncipe? Cristo. Então, 7 mais 62. Okay? 69, ok. Até a chegada do Messias, ok. Depois das 62, então, depois já passou 7. Já mais passou... 62, 69. Então, 7 mais 62. Agora lê o versículo 26. E depois das 62 semanas. Leia-se 69, certo? Porque 7 já foi. Então tá bom. Depois da 69ª. Sim, vá. Será tirado o Messias. Em qual semana o Messias é tirado? Do príncipe que há de vir destruir a cidade. Em qual semana o Messias é tirado? Nas 62. Relê o texto.
E depois das 62 semanas... Sabemos que 7 já passaram. O senhor está pedindo para eu ler o versículo. E esse... Então, é que eu... Então deixa ele ler, pastor, deixa ele ler. Então Jesus é tirado na 62ª? Deixa ele ler e explicar, pastor. Tá, então vamos lá. Não. Não já passaram 7? Isso, exato. Eu estou só lhe perguntando. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias é Cristo. Então, minha pergunta foi, em que semana ele é tirado? De acordo com o versículo que o senhor mandou, depois das 62. Com aquela lá, das 7:69. Depois da 69. Sim. Depois da 69 é qual? Vamos... 70. Então, Mas- então Jesus morreu na 60ª. Não, e na o hiato? 70ª. Calma, pastor. Vamos lá. Mas o senhor tem que entender que existe a profecia, tem o seu lado histórico e o seu lado profético. Não, eu não Porque isso estou aqui- discutindo que não tem. Eu acho que tem mesmo. Mas aqui, assim, no texto, Jesus Cristo morre na 70ª. Tudo, mas não tem problema nenhum, não muda nada. Muda tudo, Muda. porque para vocês que são pré, tudo depende da 70ª semana. Por exemplo, mas nós os estamos- 7 anos de grande tribulação tá em Daniel, porque a Bíblia não fala em lugar nenhum que tem 7 anos de grande tribulação. Então vocês tiram de Daniel. Os 7 anos de bodas do cordeiro tá aí dentro de Daniel. Qual que é o problema? É que esse versículo que o irmão acabou de ler diz que passaram 7, passaram 62, ou seja, passaram 69. Depois da 69ª, o que vem depois? A 70ª. Sim. Será morto o Messias. Então, o Jesus já morre na última. Isso Então eu já entendo. atrapalha um pouco a ideia do... Eu entendi seu Entendeu? pensamento. No sentido lá já aconteceu a Isso, 70ª isso, semana. E o pré-tribulacionismo tem a questão do hiato. da pausa. Dessa pausa, haverá um vamos explicar. tratamento. Pastor, isso é nítido nas escrituras, que haverá um tratamento de Deus, inclusive, principalmente a partir do anticristo, com o povo de Israel. O povo de Israel espera Jesus até hoje, pastor. O povo de Israel espera Jesus até hoje. Inclusive, desde 1967, que o senhor foi em Israel, o senhor sabe que lá tem aquela escola de Levi, porque os judeus guardaram codificado o nome dos meninos que nasceram da tribo de Levi para não perder a linhagem sacerdotal. E eles têm tudo do templo, altar dos holocaustos, ele tem um reposteiro, altar do holocausto, bacia, 5 colunas, mesa dos pães, castiçal de ouro, tem um altar do incenso. Eles só não têm a arca. E eles estão sacrificando. Quando o anticristo aparecer, para mim isso aqui é muito lógico, é uma linha tênue. Haverá um pacto com Israel com base em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que esse pacto será quebrado porque o anticristo vai fazer duas coisas. Duas coisas ele vai fazer. É nítido isso aqui. Daniel 7, olha só. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Porque lá em Apocalipse, capítulo 13... Daniel 7 o quê? Desculpa, deixa eu achar. Daniel 9, versículo de número 7:25. 7:25. 9, 7, 25. Não, 7:25. Ah, 7:25, ok. 7:25. Achei. É a mesma coisa de Apocalipse. Aqui é Apocalipse, eu vou ler os dois textos. Apocalipse, capítulo... Assim que o senhor ler e explicar, a gente vai pro intervalo, tá? Tá, olha só, pastor. 13:5. Isso, ó. 13, versículo de número 13, versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. O anticristo não vem em nome de Deus, ele vem em seu próprio nome. Palavras de Jesus em João 5:43. E blasfemará do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A igreja já não está mais aqui, tá? Capítulo 7, versículo 25 do livro de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, porque ele blasfemará contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, que são os judeus. E cuidará, aqui está o X da questão, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Por que mudar os tempos? Porque o dia da adoração da religião do anticristo não é sábado. Não Entendeu? Pastor querido, eu vou deixar, como eu apertei o pastor César colocou 3 textos aí, que fala de perseguição, mas não está falando de grande tribulação. Inclusive, João 16 diz lá, no mundo tereis aflições, certo? Agora é minha vez de te apertar. Eu vou te apertar agora. Vamos voltar lá para o negócio de Daniel. Como é que o senhor explica o Messias morrendo na 70ª semana? Vamos para o intervalo e o senhor volta para explicar. Vamos continuar aqui? Eu deixei essa pergunta para o senhor, pastor, porque o tema é assim. Quem será o povo perseguido aqui? Quem será o povo perseguido na grande tribulação, pastor César? Não é porque ama Jesus, é na grande tribulação. Naquele período que nós entendemos de 7 anos, certo? Pastor César está defendendo que serão os judeus. Eu não. Eu defendo que é a igreja. Perdão.
Você está defendendo que vai ser igreja. Pastor César vai ficar aqui Na grande tribulação. Quando ele for arrebatado, aí ele vai dizer assim, rapaz, o pastor Denilson estava certo, ó. Não, mas agora vamos para a escritura. Ó, aí o pastor César colocou uns versículos, eu contrapus, dei uma apertada. Aqueles versículos falam de uma perseguição geral. Aí eu citei Mateus 24. E aí eu coloquei Resolveu? que aquilo era no texto Mateus falando 24 para não judeus. resolve não, Mas pastor. você concorda que é para a igreja. Tá bom. E eu pergunto pro irmão agora o texto que ele coloca de Daniel 9, quando ele diz assim, ó, que o Messias morre na 70ª semana. E aí? Não, o versículo de número 25 diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Até que todo mundo concorda que é 69 até a chegada do Messias. Sim, Ok. tudo bem. Ele morreu. Só que ele morreu depois da 69ª. Tá escrito no texto. Não, pastor. Ele não morreu na 70ª. Então, lê o próximo versículo. Pronto. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não se verá mais. O povo do príncipe que há de vir. Ele não morre na 70ª semana. E por que tá escrito depois? Porque lá tem 7 mais 62. Ele fala assim, depois das 62 será tirado. será tirado. Ou seja, o que vem depois das 62? Vem a 70ª. Pronto, Mas a então questão é nessa que ele é tirado. Mas aqui é a ressurreição dele. Como é? Ele Como morre, é que é a história? ele morre e ressuscita. Não, mas onde está escrito ressurreição aqui? Vamos ler. Pastor, vamos ler o mas texto. não tem. Então ele só fala que ele morreu? Quais são os textos correlatos? Só fala então? que ele morreu aqui. Sim, mas ele ressuscita. Não, mas é que não importa. É que é isso, que ele morreu, ressuscitou, ok, concordamos. Mas Mas aqui não depois tem- da 69ª, é o que está escrito no texto. Sim, eu tô Pastor entendendo, César, eu esse concordo com texto o não- senhor. esse- Então pronto. Tô Aí- concordando. aí- Mas aqui não precisava dizer que ele ressuscitou, porque a gente vai encontrar as conexões desse versículo em outros. Não, a ressurreição é inconteste. Claro que ele ressuscitou. sim, sim. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que o texto diz que depois que termina a 69ª, Concordo. é que ele morre. Vamos Então, lá. se ele morre depois da 69ª, então ele morre na 70ª. Mas Só a- que aí destrói a ideia de que falta uma semana. Pastor, mas vamos lá. Israel não reconheceu Cristo como Senhor. Sim ou não? Claro, é verdade. Israel, para ele, Isso é Cristo verdade. ainda não veio. Isso é verdade. O espírito de clamor repousará sobre eles quando Jerusalém estiver cercada, por ocasião daquele exército liderado pelo anticristo de Apocalipse 19. Está escrito em Zacarias 12. Quando Cristo aparecerá na parousia, visivelmente para socorrê-los. Então, Israel precisa ser tratado. Inclusive, o anticristo perseguirá durante 3 anos e meio os filhos de Israel. Então não é anticristo, é anti-Israel. Não, é o iníquo. O iníquo por Então, causa... mas é isso que você chama de anticristo? Usa o remédio aí, porque... Tá aparecendo Eu vou- esse texto. vira pra mim aqui a câmera. Está aparecendo no Apocalipse a palavra anticristo, irmão. Você está entendendo? Que a questão é o seguinte, vamos voltar para o tema. Quem é o povo perseguido na grande tribulação, tá? Essa questão, Daniel, para o pré-tribulacionista, tem a questão do hiato da 69ª e a 70ª. Como defender isso à luz da Bíblia. Mas voltando para o tema, aquele texto de Apocalipse 3:10, não está dizendo que a igreja é tirada antes da tribulação? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos lá no texto de Daniel 9, onde fica claro que 7 passaram, que é a restauração de Jerusalém, e 62 até a chegada do Messias, até o batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus é o que a profecia chama de que será ungido o Messias. Ok, eu concordo. Até aí tá tudo bem. Só que a Bíblia diz que depois que terminar essa semana, que é a 69ª, depois da 69ª será tirado um Messias. É difícil lutar com esse texto, porque o texto diz claramente que a morte de Cristo acontece na semana seguinte, que é a 70ª. Bom, fica aí o texto. Sobre a ideia de Daniel capítulo 7, que no último bloco o pastor Denilson trabalhou,
e trabalhou muito bem. Ele cita aqui o versículo 25, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, perseguirá os santos do Altíssimo, cuidará e mudará os tempos e a lei, os tempos e a lei e tal, tudo mais. Bom, esse texto é um texto que fala muito sobre os santos do Altíssimo. O versículo 15 diz assim, ó: quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim nas visões da minha cabeça, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu cheguei a um dos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca de tudo aquilo. Quer dizer, o Daniel queria entender essa visão. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação dessas coisas. Então vamos lá. O próprio livro de Daniel está dizendo quem são aqueles santos do Altíssimo ali. Ó, versículo 16. Assim ele me fez saber a interpretação dessas coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo são os que possuirão o reino para todo sempre. E isso vai acontecer com os judeus? Não. Isso vai acontecer com a igreja. A igreja que vai possuir o reino para todo sempre, não os judeus. É o que fica claro no texto que o senhor leu. Pastor César, nenhuma escatologia do Antigo Testamento, dos profetas, inclusive até a escatologia de Moisés, tem a escatologia de Moisés em Deuteronômio 4, aponta tudo para os filhos de Israel. Tudo para Israel. Tudo é a santa cidade, o teu povo. Não se fala. E por quê? Israel é um e igreja é outro. Israel é um. Deus tem 2 povos no Novo Testamento, então. Deus tem, assim, tecnicamente sim. Porque o judeu, para ser parte do corpo de Cristo, ele precisa reconhecer Cristo como Salvador. Quem são as virgens loucas? O que é louco na Bíblia? Quem joga pedra, rasga dinheiro? Não, é quem rejeita a lei do Eterno. Israel rejeitou a lei do Eterno. Quem são os filhos deste mundo? Os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Que a gente diz assim, os filhos das trevas. Quem são os filhos das trevas? Né? Que se usa muito esse termo, né? Quem são os filhos das trevas? Os gentios. Por que são mais prudentes? Porque reconheceram Cristo como Salvador. Os filhos da luz são os judeus que rejeitaram Cristo. Israel precisa de um tratamento. Jesus diz em João, é nítido. A minha escatologia, pastor, pode ser até um pouco rasteira, mas ela segue uma linha tênue. Assim, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Não, o senhor nunca disse isso para mim. Eu que estou falando. Eu estou falando. Estou falando minha maneira de... Minha escatologia é rasteira, é rasa, mas ela segue assim uma linha tênue. Eu não consigo construir um pensamento para me defender sem que haja conexões com outros textos. Nem eu. Pois é. Mas quando o senhor leu o texto de Daniel 7, eu interpretei com o próprio Daniel 7. Eu não peguei sim, outros mas textos. eu não estou falando do senhor. Lá não, o texto diz que, lá no Daniel 7, a Bíblia diz que os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino por todo sempre. O senhor acredita que são os judeus que receberão o reino por todo sempre? Sim, os judeus receberão sim. Receberão sim. Inclusive, Daniel, vamos lá. Daniel 7, versículo de número 25, pastor, tudo é para o judeu, meu pastor. Olha só, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Está lá em Apocalipse 13, verso 6. Que ali a besta que sobe do mar, que ele é bestial, sobe de um povo, de uma nação, tem 7 cabeças, falando de astúcia, tem 10 chifres, falando de 10 nações que se aliarão a ele para a coalizão dessa guerra, tem 7 diademas, falando de autoridade política, e Satanás, que é o seu pai, porque o anticristo é o filho mais importante do diabo, dará ao seu trono poder, grande poderio. O senhor já sabe disso aqui. Em Daniel 7, 25, no verso 6, do capítulo 13 lá de Apocalipse, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e é ratificado lá, porque Daniel já disse aqui no 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quem está em evidência nesse tempo em Jerusalém? Porque isso aqui é em Jerusalém. E cuidará em mudar os tempos e a lei. É o dia da adoração, porque isso aqui envolve o templo, meu pastor. Tá. Então, e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui está em contexto a nação de Israel. Por quê? E cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei, pastor. Os tempos é o quê? O dia, aqui é que a prática da abominação desoladora. Eu vou ler o texto de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, que mostra esse exato momento aí, dos cristãos sendo perseguidos, que ele enxerga sendo judeus, e a chegada de Jesus. E depois a gente vai ver isso lá em Daniel. Vamos lá. Em
segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele fala o seguinte: a tal ponto nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, da vossa fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam. Sinal evidente, então, perseguição e tribulação, que é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, vocês ainda sofrem. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações àqueles que vos atribulam. E a vós outros, os que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, quem são os santos? Aqueles que estão aguardando a volta de Cristo, que quando Jesus vier, ele será glorificado. Repito o versículo 8. Versículo 7. A vós outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu. Quando vai vir o alívio para a igreja sofredora? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Não tem nada secreto. Ele vai chegar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. E estes sofrerão penalidade da eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre nós o seu testemunho. Por isso não cessamos de orar por vós. Paulo está falando aos cristãos da igreja. Os santos, os ingredientes: santos, tribulação, perseguição, e aí vem Jesus. Isso não coaduna com o texto de Daniel que o pastor Denilson leu? Diz assim, Daniel, agora vamos para Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra sobre os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Glória a Deus por isso. Até que veio, ele estava fazendo guerra contra os santos, até que chegou o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí veio o tempo em que os santos possuíram o reino para sempre. Então vamos lá, santos aqui, santos no Novo Testamento. Então, Paulo estaria falando, quem são os santos aqui que Paulo está falando? Que o texto é exatamente as mesmas palavras, meu Deus do céu. São as mesmas palavras. Então vai dizer que aqui Paulo está falando de uma perseguição dos judeus, o anticristo perseguindo judeus, que o anticristo no pré-tribulacionismo não persegue cristão, é anti-judeu, porque não persegue cristão. Então, como entender essa questão? Para mim, fica claro esses textos. Eu acho que a questão da semântica sobre anticristo... Só que o senhor tem que falar um pouquinho mais perto. O senhor tem que observar, pastor, com relação ao anticristo, aqui, que ele não é identificado apenas como anticristo. Ele é identificado como a ponta pequena, por exemplo, como o rei feroz de cara, como o angustiador. Não no Novo Testamento. Nenhuma dessas é no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento ele tinha que ser chamado de anticristo, né, pastor? Então, mas é um anticristo que não persegue cristão, pastor, que não persegue Cristo. Dentro da lógica, seguindo uma cronologia, a primeira coisa que o anticristo vai fazer é um pacto com Israel. Sim ou não? Haverá um pacto com a nação de Israel envolvendo... Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Ele vai ter que responder. Então conclui uma ideia. Mas é isso, mas eu estou explicando tudo. Haverá um pacto, Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. É uma semana profética, são 7 anos. Tá? E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Eu vou ser bem rápido. Por que fará cessar o sacrifício? Por causa de Daniel 7, versículo de número 25. Santos na Bíblia são 1. Anjos. 2. Judeus. 3. Igreja. Eleitos na Bíblia. Anjos, igreja, depende do contexto. Israel. Aonde é anjo eleito? Sim. Eu vou passar o versículo. E aqui, quando a gente terminar, eu te passo o versículo. Não, pode passar já, pastor. Não, porque eu preciso achar aqui os textos para passar. Santos eleitos, e tem um outro que é igreja, é Israel e anjos. É que assim, pastor, quando o senhor fala, eu concordo, tá? Que santos se aplica a anjos e tal, tudo mais. Se você pegar uma boa concordância bíblica, colocar santos e cair para dentro do Novo Testamento, só fala da igreja. O tempo todo.
No Antigo também não existe igreja. O tempo todo só fala da igreja. Sim, mas... Não fala de Israel. Pastor, nenhuma vez. E no Velho Testamento? Peraí, conclui, pastor, pra gente... No Velho Testamento significa se separar para Deus. Pois, santidade. mas é santo. Peraí, santo. conclui, pastor, para eu entender a linha de raciocínio. Pastor, santo na Bíblia são anjos, e não tem dificuldade de entender isso. Santos na Bíblia são anjos, igreja, judeu e igreja. Tá. Anjos, não tem como mudar, pastor. É a mesma coisa de estrela, pastor César. Estrela na Bíblia é o quê? Estrelas são astros, já em Jó capítulo 38 são anjos, que estão aplaudindo a Deus quando Deus estabelece os fundamentos da terra. Lá em Apocalipse capítulo 1, estrelas são outra coisa. Depende do contexto para se aplicar. É a mesma coisa de você falar de Seol como sepultura. Depende do contexto. Mas dentro do contexto que o pastor César colocou, pastor, dá uma Dentro explicação do contexto para a gente entender por que o senhor discorda dele. Dentro do contexto do Antigo Testamento, santos são os judeus. Aqui no capítulo 7, versículo de número 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. O anticristo vai proferir palavras contra o Altíssimo, conforme está lá em Apocalipse 13, 6. Concordo. E destruirá os santos do Altíssimo, que nós já debatemos aqui uma vez, que aqui são os judeus. Por que o judeu? E cuidará em mudar os tempos. Aqui está o X da questão. Mudar que tempo? Só um momento, pastor. Tô quieto, tô ouvindo. E cuidará em mudar os tempos. Que tempo? O tempo da adoração ele vai mudar. É por isso que na metade da semana o pacto será quebrado. Porque ele vai tentar mudar os tempos. O dia da adoração, da religião... O anticristo tem uma religião? Claro que tem. Ele vai tentar mudar o dia da adoração e a lei de Deus. Que lei, pastor? A lei que rege o templo. A lei que rege o templo. É por isso que Israel vai quebrar o pacto, porque se pratica a abominação desoladora. Na versão King James, fala, e possivelmente seja, aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, que ele vai pegar a imagem e colocar no lugar santíssimo, porque no santíssimo não tem a arca. A arca foi, desapareceu desde a invasão a Jerusalém. Na queda de Babilônia. Sim, na queda de Babilônia, na terceira e última invasão. Então é possível que ele profane uma ala do Santíssimo do Templo, colocando aquela estátua que está lá em Apocalipse capítulo 13, e isso praticará a abominação desoladora. É por isso que Israel quebrará o pacto. E ele sairá no capítulo 11 de Daniel, numa coalizão para juntar nações para a batalha lá do capítulo de número 19. No meu ponto de vista, e talvez eu não tenha mais como comentar, dentro desse período, judeus, aí aparecem as duas testemunhas, né? Evidentemente que as duas testemunhas estaram lá em Jerusalém, tá? 144 mil é judeu, todas as coisas diz respeito à nação de Israel no Apocalipse, a igreja ela desaparece. Agora haverá uma perseguição implacável em todo o mundo, pastor. Em todo mundo, para a implantação do charagma, da marca da besta, que as pessoas, muitas delas vão aceitar de forma racional, de forma inteligente, e se aliar ao anticristo. Outros não vão aceitar, porque durante esse período, muitas igrejas, muitas religiões, por exemplo, dentro da nossa linguagem aqui, católicos, testemunhos de Jeová, a pregação dos crentes tá na mente. Eu sei que não tá na Bíblia, assim, que o testemunho de Jeová vai se converter. Deixa eu fazer uma colocação. Às vezes os irmãos colocam aqui, a questão dos 70ª semana é muito rasa, porque só tem Daniel. Se tem Daniel, é um livro inspirado. Então, não é questão de ser rasa, a gente tem que entender direito. Pastor César, para ser justo, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Mas para ser justo, porque como o pastor começou, você quer comentar o que ele falou? Porque eu gostaria que vocês me explicassem o texto, na visão de vocês, de assim, Apocalipse 3:10. É que assim, então, vamos lá. O texto que ele está sempre... Quem trouxe na mesa aqui, Daniel 7, foi o pastor Denilson. E é um texto chave, eu reconheço. Por causa de Daniel 9, que o senhor agora ele completa, pastor. Então vamos vou lá. tomar a palavra dele, não. Lá em Daniel 7, tem os santos do Altíssimo, conforme eu li o correspondente em Tessalonicenses, com as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. Quem estuda profecia sabe reconhecer, a gente chama isso de figura narrativa, você olha lá, a figura narrativa é a mesma. Of course. Lá no versículo 15 de Daniel 7, o texto que ele está usando, o Daniel fala assim, ó, eu fiquei alarmado e eu queria entender as visões. Eu queria entender e eu pedi ajuda. E aí,
um dos anjos que estavam com ele fez ele entender, é o versículo 16 e 17, a ideia dos grandes animais. 17, os grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Ok. Só que a Bíblia diz que os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Só tem um povo que recebeu essa promessa de Deus, e não são os judeus. Pastor, eu concordo. Deixa eu só concluir. Esse povo são os cristãos. O único povo que recebeu a promessa de possuir um reino para sempre, de eternidade, para o resto da eternidade, esse povo são os cristãos. Então, se a gente está discutindo quem são os santos ali, o texto diz quem são os santos. Os santos, no versículo 18, o Daniel também queria saber. E ele disse, eu quero saber quem são. E aí o anjo explicou para ele, olha, os santos do Altíssimo são aquele povo que vão receber o reino de Deus e vão possuí-lo para todo sempre. Entendeu? Isso acontece, termina em Apocalipse capítulo 22. Quem é o povo que possui o reino para todo sempre? Os salvos. E se os judeus querem possuir o reino para todo sempre, são bem-vindos. É só fazer parte da igreja. Pastor, mas a questão é que o estado eterno, depois de Apocalipse 20, haverá para todos. O estado eterno. O reino não tem fim para todos. Então, o senhor está defendendo dois tipos de salvação? Porque aí, se o senhor está defendendo dois tipos de salvação, é outro assunto. Não, senhor. Por quê? Então, existe salvação para judeu diferente da igreja? Não, pastor, não. Então, se o judeu quer ir para o céu, ele tem que fazer o quê? Sim, eu sei, pastor. Tem que se tornar cristão. Meu pastor César, quando o anjo conversou com Maria, ela disse que o reino de Cristo não teria fim. O reino é dele. Exato. O reino é dele, não tem o que discutir. A questão é que o senhor está tirando só a palavra santo do capítulo 7 aqui. Não estou tirando. Meu pastor. Pastor, a gente só constrói o pensamento se ler o texto todo. Pastor, o anticristo vai perseguir os santos do Altíssimo porque ele vai cuidar... Então, mas aqui o texto que diz que ele vai perseguir os santos do Altíssimo, eu concordo. Só que o Daniel perguntou para o anjo, quem são os santos? Mas e aí o anjo falou assim, são aqueles que vão possuir o reino para todos sempre. Meu pastor, mas eu sei, mas os judeus vão possuir. Senhores, por favor. Certo. Eu acredito, senhores, que esse texto os senhores já esgotaram, porque cada um... Não, pastor, não. Eu vou ficar aqui 3 dias com o pastor. Se está esgotado, quem está certo? Não, esgotado do ponto de vista das suas explicações. Então quem está explicando? Eu só estou mediando. Pastor Cruvinel, peraí, me dê só 5 segundos. Porque se eu tiver 5 segundos, eu vou dar 5 segundos. Não, não preciso dos 5, pode deixar. Não, me deu 5 segundos. E proferirá palavras contra o Altíssimo. É o anticristo. É claro. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar... Pastor, o templo está aqui. Entendeu? Pelo amor de Deus, o templo está aqui, o templo. Deixa eu perguntar agora uma coisa para os dois irmãos. Sim, senhor. Certo? Que é texto... Desculpa aí, pastor. É texto de debate de hora, exatamente nisso. Sim. Quem é o povo perseguido na grande tribulação? O pastor César disse que é a igreja, o senhor disse que é os judeus. Não, eu disse que é o judeu e todos aqueles que... Tudo bem, mas não é a igreja. A igreja salva vai para o céu no raio. A igreja no céu, e eu vou... Por favor, Espera aqui, pastor. Espera um pouquinho. Não, eu vou lhe explicar. Eu vou ler o texto para o senhor. Logo muito mais agora, tendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Tá, e aí que eu quero chegar. Calma. É por isso que eu tô Irmão, querendo falar. Calma, Apocalipse 3:10. Faz tempo que eu tô tentando falar. Diz assim, ó. Pastor César vai desconstruir isso aí, cara. Pastor, a gente já debateu isso aqui, nós irmão. dois. Peraí, irmão. Não, no próximo debate aqui, por gentileza, o senhor tem que... Vamos falar sobre o governo do anticristo na Terra. Mas hoje nós estamos falando desse debate. Vamos ficar aqui, queridão, peraí. Vá. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. O texto grego Leia em diz grego. aqui, cagose teresso ectes horas tu peirasmo, que é teste. Que é tentação. É teste ou tentação. Eu quero saber se esse texto começa contigo ou começa com o pastor César. Não, venha comigo logo. Então, esse texto está falando, porque que é saindo, preposição saindo, está falando que tem alusão que a igreja será livre da ira ou da provação ou do teste que virá sobre todo o mundo. E aí você usa os textos que você quiser, manda. Não, pastor, eu falei que deixa eu começar, porque eu estava lendo o texto aqui, tá, pastor César? Foi por isso. Queridos, E essa fala de Jesus é exatamente para Filadélfia. Exatamente. Para Filadélfia. E é para Filadélfia e Laodiceia que a gente encontra portas abertas.
Tô certo? Jesus abriu uma porta para Filadélfia e abriu uma para Laodiceia. Sim ou não? Filadélfia manteve a porta aberta, a porta de comunhão, porta de missões, tá? E Laodiceia fechou a porta, porque se tornou... Laodiceia, você sabe, é a igreja chamada igreja democrática. A igreja democrática. A igreja que fechou a porta para Jesus. E a igreja com as 5 características do diabo. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Miserável porque perdeu a misericórdia, desgraçada porque perdeu a graça, pobre porque não tem nada mais do que o material, cega porque perdeu a visão de Deus e nua porque promove escândalo. Perdeu o ouro. Não é o Verraz, Zahav, Sheli, Omei, Ovad, Sabaú. Aqui é a natureza de Deus, o ouro de Deus é a natureza de Deus. A sua glória e realeza. A igreja perdeu. Ela perdeu as vestes brancas, o sacerdócio. Ela perdeu o sacerdócio. Mas esse texto defende, pastor, que a igreja não vai passar, o que nós aí, lemos? Aí vamos lá. Aqui, é que eu não sei chegar assim, pô. Então. Tem que dar uma voltinha. Tem que explicar. Tá certo, tá bom, vai lá. E essa igreja perdeu o olhar para cima. Por isso que Jesus disse, coloca colírio. Como que se... Aí ele disse assim, aconselho-te de mim que compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. Onde é que se purifica o ouro? No fogo. Laodiceia vai para a tribulação, mas Filadélfia não. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, tendo pouca força, é uma igreja fraca, mas não negou o nome de Cristo. Filadélfia, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ou seja, essa igreja, ela mantinha a comunhão. E Jesus vai a Laodiceia e quando chega lá a porta está fechada. E Jesus fala todas essas coisas para essa igreja. Inclusive, era uma igreja fria e era uma igreja morna, não era fria nem quente. O senhor sabe melhor do que eu o que significa fria e o que significa quente. Estamos terminando aqui, pastor. Esse texto está dizendo que então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Sim. Apocalipse 3:10. Sim. Aí você falou do negócio do livro da ira. Sim. Ali, é Romanos capítulo 5, verso 9, 2 Pedro 2, 4-9, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Obrigado, pastor. Pastor César, mesma pergunta. Apocalipse 3:10 ensina que a igreja não passará pela grande tribulação? Não. Explica, por favor. Então vamos lá. Primeiro, o texto lá diz que a igreja vai ser... como que fala em português? Da tentação, do teste. Eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Da tentação. A palavra tlipsis, que é a palavra tribulação... Tríplices. Não aparece ali. Aparece no 2:10. No 2:10. Então, lê o 2:10. O 2:10, ele diz exatamente o contrário. Ele diz que a igreja não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas aqui é... Então, essa igreja... Então, por que aquela igreja... Aqui está falando livre? De uma tribulação... Não, de 10 dias. Por que aquela igreja é livre e essa aqui não? Então, é uma questão muito... O pastor falou por quê? A própria palavra tribulação, ela nem sequer aparece lá no texto do capítulo 3, versículo 10, né? E aí, eu queria deixar algumas questões a serem resolvidas para quem pensa que os perseguidos são só os judeus, né? Se os santos de Apocalipse 13:7 não são a igreja, e porque a igreja foi arrebatada, então a noiva encontrará com o noivo de forma incompleta, porque a igreja arrebatada é o encontro do noivo com a noiva, mas ficou um pedaço da noiva para trás. Como funciona essa transformação dos santos que sobraram na segunda vinda de Cristo? Porque ele acabou de defender brilhantemente, eu concordo, que a igreja de Laodiceia é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, segue Jesus está do lado de fora, a igreja é morna, tá tudo na Bíblia isso aí. Ok. Mas como que essa igreja se transforma nas fiéis testemunhas de Cristo
do capítulo 7 naquela grande multidão que ninguém podia contar. Então, uma igreja plena, perfeita, uma igreja que luta para defender os valores cristãos, uma igreja que não consegue ser crente. Na bonança, como ela vai ser crente na tribulação? Aí entende? agora, pastor César... Mas eu não te interrompi, eu tô te deixando... Não, só te acrescentando... À vontade. Só te acrescentando. Nos momentos difíceis, pastor, a igreja sempre cresceu, pastor. Tá, então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Tá. A Bíblia não mostra ninguém se arrependendo na grande tribulação. Essa é a verdade. Essa é uma única saída do pré-tribulacionismo. Só um minutinho, pastor, deixa ele terminar. Só que algumas coisas ficam desconexas. Por exemplo, eles aceitam Jesus sem que Jesus estivesse aqui. Uhum. Como pode? Eles são convencidos pelo Espírito Santo sem o Espírito Santo agir. Como pode? Se eles não se converteram, vamos lá, se eles se converteram, então eles são noiva de Cristo. Só que a noiva já está com o noivo. Como é isso? Se são noiva, como ficam as bodas do Cordeiro? Como é isso? Eles não participam da boda do Cordeiro? Se eles ressuscitam, lá em Apocalipse 20, depois da primeira ressurreição, e Apocalipse 20, versículo 4, fala que bem-aventurado e justo e santo aquele que tem pai na primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? E aí, eu queria deixar alguns textos que a Bíblia mostra, o que a Bíblia diz, que os homens não se convertem durante a tribulação. Pelo contrário, Apocalipse 16, 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi dado de queimar os homens com fogo, com efeito os homens se queimaram com intenso calor, tal, e não se arrependeram para dar glória a Deus. Versículo 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta e tal. Os homens remordiam a língua de dor, de dor que sentiam e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias das úlceras e não se arrependeram das suas obras. Me dá um minutinho, Não, só, estou pastor. citando os textos. Sim, só um minutinho. Já aproveitar para o senhor, perdoa por causa do horário, o senhor já aproveita, já faz a sua conclusão final e aí o pastor faz a conclusão final. Eu agradeço a oportunidade. Não, querido, eu queria que Não, você eu continuasse. agradeço. Eu agradeço de verdade. Amado. Agradeço, acho que fica claro. Agora eu vou ficar triste. Não, pastor, Não, você é vai porque ter assim, ó, se você pegar o debate e colocar um timer De sobre o tempo de... Eu Sim. falei um terço, mas tá tudo bem. Não, mas tá tudo pastor, bem. volte, Pastor, eu só leia, pedi ao volte senhor, ler. eu só pedi ao senhor, com muito carinho e a amizade que nós temos, que aproveitasse e já fosse para a conclusão final. Isso aqui é um debate, tá, gente? Aproveito É um a debate. rica oportunidade. E, Denilson, você é bênção. Glória a Deus pela sua vida. Pastor, grande, eu pra venho aqui tribulacionista. 1 milhão de Temos vezes para uma ficar aqui. divergência Só sobre isso, o mas meu problema é o seguinte: o que nos une é maior é que que o quando que eu nos sair separa. ao encontro de Jesus, eu vou te ver logo atrás. Pode vir, pastor Sérgio. É isso aí. Maravilha. Deus abençoe. Sua conclusão final, pastor. Não, pastor, sempre é um prazer estar aqui com vocês, sempre é um prazer. Um prazer grande. Diz que os olhos são cúmplices do coração, né? Amém. Ama a sua vida muito, meu O amigo. senhor já concluiu? Para mim, eu já concluí, tá? Eu estava entendendo o que o pastor César estava falando. Isso aí fala dos flagelos de Deus, que a gente precisa também. Um detalhe muito importante, que nos flagelos de Deus, os judeus serão livres dos flagelos, né? Porque selos se abrem, trombetas tocam para proclamar o juízo e as taças são derramadas. E pastor, eu discordo daquela ideia de que o Espírito Santo não estará em ação na terra, porque haverá salvos durante a grande tribulação. Claro, a igreja está aqui. Tem salvo. E o Espírito Santo vai estar agindo, né? Claro. Não tem como. Muito obrigado, tá? Estou muito feliz de estar voltado aqui. Eu espero. Eu voltando a São Paulo, eu ligo para a Nani E vem para cá. e vem para cá para a gente debater.